Sejam todos muito bem-vindos a mais um 8 ou 80 Entrevistas. Meu nome é André. Este programa tem o apoio da @Artemus Store, Personalize Momentos. Temos o apoio da Trops. A Trops é uma produtora audiovisual aqui de Caxias do Sul. Se você não conhece, acesse o site, é www.trops.com.br. Lembrando que Trops é com Z. Como que tá, Denis? Tudo bem? Eu tô bem. Terçou, mais uma pessoa aqui pra nos entrevistar. Aprender algo novo, né? Sempre. Aprender a se livrar dos problemas hoje. Tá. Lozinho, como você está? Tudo bem? Eu tô bem, eu já tava olhando os preços que ela vai cobrar ali. Tá bacana. Tá bacana. Tá acessível, tá acessível. Tá. Eu tô precisando. Tá difícil a minha vida. 30% do meu salário é muito alto. Mais a comissão, né? Não, tá louco. Essa semana estamos recebendo Daniele da Legrave. Tudo bem, Dani? Tudo bem. Tive tudo o prazer certo. de trabalhar com ela já, então vai contar um pouquinho sobre a vida. Se apresente para quem não te conhece, assim, de maneira geral, assim, Dani. Bom, meu nome é Daniele, para os mais próximos, Dani, né? Eu tenho bastante costume de ser chamada de Dani. Sou advogada, estou atualmente atuando no meu escritório próprio. Já fiz bastante coisa, o André já conhece, né? Já me socorreu algumas vezes. Já socorri algumas vezes. Mas atualmente tenho advogado principalmente com previdenciário, com trabalhista e o civil, né? Qual o nome do escritório? É DZ Advocacia, o nome do escritório. Aqui deve ser tua sócia, deve ser alguma coisa com Z, né? Exatamente. Não, foi bem. Da Legrave Zardo, né? É o sobrenome. Isso. Tudo faz sentido agora. Isso. Eu fiquei imaginando onde é que vem o Z. Zuleide. Dani Zuleide. Podia, né? Eu podia ter pensado nisso. Não, ela é minha sócia, a Josiane é minha sócia, ela é especialista em Direito do Trabalho, né? E eu sou especialista em Direito Civil Empresarial e agora me especializando em Direito Previdenciário, né? Que é a minha paixão, né? E nós abrimos o escritório e trabalhamos só nós duas, por enquanto. Primeiramente, eu sou bem leigo. Tu falou civil, eu não sei o que é. Civil. Toda a parte civil é tudo aquilo que não é crime. Eu sempre brinco, tá? É tudo aquilo que não é crime, não é trabalhista, não é previdenciário, sobra tudo para nós. É o que sobrou. É o que sobra. Mas a gente trabalha muito com dívidas, com indenizações. Eu acho que é mais pessoa física o civil em si, não? Empresa também. Empresa também. Toda a parte civil é tudo aquilo que reúne contratos, que reúne dívidas, negociações. Olha aí, Lu. Serasa, SPC. Serasa, SPC, a gente precisa conversar muito. Sério, nossa. Eu posso processar uma pessoa porque ela tá me devendo R$15? Pode. Posso? A gente pode vou te processar pagar, por qualquer Denis. motivo, né? Na real, o advogado tem muito disso, de essa magia do processo, né? Tu pode fazer qualquer coisa, né? É engraçado isso, né? Mas a gente sempre fala. Fundamento e argumento a gente sempre tem, né? Agora, se o juiz vai acolher, bom, aí é outra história também. É outra situação, né? Até porque às vezes eu acho que não vale a pena, né? Que nem o Denis falou, brincando, mas tu vai abrir um processo, às vezes vai demorar. Eu vou te pagar. Mas, assim, é muito tempo, às vezes, num processo que às vezes não vai valer a pena, digamos assim, né? Nós temos tido algumas melhorias, né? Algumas mudanças nos últimos anos, especialmente o processo eletrônico, né? Tem facilitado a nossa vida, mas realmente a gente sabe que a gente depende da inércia do poder judiciário, a gente depende de pessoas, né? Quem está julgando ali na cadeira do lado é uma pessoa, né? Não é simplesmente uma máquina. Então, o processo demora, a gente tem que realmente verificar se vale a pena, é toda uma situação... E tem muito recurso o direito, né? Na real, muito vai para muita recurso. instância, vai para... Isso, exatamente. Às vezes os recursos eles são usados como uma forma de garantia de direitos, né? Uma briga, né? A gente buscar o direito do cliente, mas às vezes eles também são usados com fins protelatórios, né? E se tu perde aqui, digamos, eu fui processado e eu perdi aqui, eu tenho direito poder pedir para outra instância, assim, ou é, digamos, o juiz definiu? De forma geral, sim, a gente sempre tem, né? Algumas situações específicas de alguns processos e procedimentos são diferentes, mas sim, de forma geral, a gente sempre tem direito a um recurso, né? A uma segunda instância ou uma terceira instância, né? Não paga o Denis, André, vai até a última instância. Eu vou brigar. Isso eu ouço muito, eu vou até a última instância. O pessoal nem sabe o que é isso, às vezes, mas... O que é isso? O público não sabe. Mas assim, tu já entrou querendo estudar essa área? Tu já entrou, digamos, no direito já sabendo em qual área tu queria atuar? Não. Ou tu foi escolhendo durante o curso? É que o direito é muito amplo, que nem tu falou. É muito ali, né? amplo, é muito amplo. Na verdade, a gente tem muito com o que trabalhar dentro do direito, né? O pessoal tem muito problema por aí. Muito problema, porque é isso que a gente é, né? O advogado, ele resolve o problema dos outros, né? Ou ele tenta resolver o problema dos outros. Mas não, eu acho que ninguém entra no primeiro semestre do curso de Direito sabendo o que quer, né?
A gente vai mudando com o tempo. O que eu sabia é que eu não ia para a área criminal, até porque eu dormia nas aulas de direito penal, né? Eu era uma negação, assim, direito penal, sempre fui. Então, isso eu sabia que eu não queria, mas definir, assim, no primeiro ano, acho que ninguém consegue definir, né? Era tipo assim, ele é culpado, mas ele é teu cliente, culpado. É, tipo isso. Ah, é que a área criminal acho que é bem delicada, né? A pessoa tem que ter um sangue frio, assim, pra atuar nessa área, assim. Eu acho que envolve muito valor também, assim, Não, valor eu pessoal. eu Valor acho pessoal, exatamente. tipo, vamos pegar um cara ali que fez tal coisa ali, mas tu acha errado. Daí, eu não conseguiria defender. É que na real tu não pode julgar, né? O advogado ele não tá ali pra Exato. julgar, ele tá ali pra defender, digamos, no caso, um Exato. advogado, né? Então Todos tu vai ter têm- que achar algum recurso. Todos têm direito à defesa, né? Mas Aí cabe ao advogado em si entender o que ele vai, para que caminho que ele Qual vai o argumento seguir, que ele né? vai falar. Mas os advogados criminais são os que ficam, digamos, mais famosos. Que o pessoal enxerga mais. Que dessa aparece área, na né? TV também, né? Tem toda uma repercussão pública, eu acho, né? Então, muito é por conta disso, né? Eu tenho amigos que atuam de forma maravilhosa, assim, no crime, né? Eu não me meto, Eu mas... também tenho amigos que meus atuam no amigos. crime. Grandes advogados, né? Grandes advogados. Não, é os mesmos. É a Grandes galera ali. advogados. Não, atuam É um bem. grupo. É, um grupo, digamos assim. Não, porque essa área dos advogados criminais sendo mais famosos, até em documentários, eles levam muitos advogados e tem alguns que os caras falam como se eles fossem realmente quase uns popstars, assim, não, esse cara já era famoso por esse caso. Até o assim. Deolane. Ah, agora a Deolane ali, né? É por causa do Kevin, mas ela fazia os corre dela antes já. É que facção, esses negócios, geralmente acho que recorrem pra grupos, né, específicos. Já sabe que aquele advogado vai atender, então já passa o contato, né? É uma rede de conexões, eu acho. E isso que aqui no Brasil a gente nem tem muito essa questão de documentário, agora a gente está vendo isso, né? Com a Elise ali. Começando a chegar mais. Mas nos Estados Unidos, quando a gente assiste documentários, os advogados realmente eles se mostram de uma forma diferente, né? Os advogados criminalistas, assim. Mas a profissão não tem todo esse glamour, assim, que a gente imagina, né? Um pouco é desenhado, assim, um pouco é aumentado, né? Não é só glamour, digamos assim. É porque é exatamente isso. Vários documentários americanos até mostram realmente os advogados vivem uma vida de popstar, quase. De luxo, né? de luxo e coisa, e câmeras em cima e coisa. Traz um glamour diferente. Sim, mas a Ferrari da Dana ali na frente tá ali pra não deixar mentir. Também. Eu queria ter estacionado na esquina, mas aí eu achei que ia ficar complicado. Devia ter botado no meio da pista. Abandonava e saía. Essa parte civil aí, qual que é o processo que mais vem? Que vem fácil, vai fácil. Parte civil, deixa eu pensar um pouquinho. É o caso que tu mais vê assim no teu dia a dia. Assim. Dívidas, porque a gente vem de uma época complicada, né? A gente vem de uma época de dificuldade financeira, né? E de pandemia. Então, dívidas em geral aparecem muito, né? Executar uma dívida, cobrar uma dívida, isso é muito comum. E um pouco é por conta da pandemia, por conta de toda a situação que a gente vem passando, né? Então, nessa parte civil, especialmente dívidas, assim, o pessoal não cumprir suas obrigações ou daqui a pouco rescindir contratos porque não conseguiu mais pagar, porque passou por uma situação complicada. Então, isso é muito comum na parte civil. Eu acho que aluguel também deve ter dado bastante problema, né? Porque quando chegou a pandemia, muita gente tinha um negócio, tinha um estoque gigante, parou tudo e não conseguiu virar um negócio. Né? Tivemos também. Mas os aluguéis, geralmente se resolvia, né? Porque o locador, ele também não quer perder aquilo que é certo, né? Então, o que aconteceu muito foi, sim, renegociações em todos os sentidos, em todas as áreas, especialmente locações, para empresas, né, especialmente pequenas empresas que sofreram impactos grandes, né? Então, isso aconteceu muito nesse âmbito, digamos assim. Que nem invasão, vamos supor, eu invadi um terreno, construí uma casa... É uma hipótese, é só uma hipótese. Aí, assim, eu procuro ajuda contigo na parte civil? Também. Toda essa parte de propriedade, de posse... terrenos em geral, compra e venda, né? Todo tipo de negociação, tudo isso já faz parte do cível, né? Vamos dar uma mensagem pro meu pai, em 10 minutinhos ele tá aí. Ótimo. A gente termina aqui e a gente já começa a atender. Não, já engata. beleza, não, ótimo. Acho que os três têm problema aqui pra resolver. Né? Tá louco? Na verdade, todo mundo tem problema para resolver, né? A diferença é se vai contratar um psicólogo ou um advogado, né? uma boa lógica. Não, bela frase. André, bota isso daí na capa. Não, vai tá na capa do YouTube. Tu é adepta do codinome doutora? O que eu penso disso, né? Eu entendo
a questão do doutor, doutora é uma questão cultural, né? Vem muito... Eu não vou entrar aqui em liames jurídicos, né? É uma questão cultural, uma questão de respeito, né? Então, em audiências, em sessões, né, em sustentações com juízes, com colegas, nós usamos muito a palavra doutor, né? Doutor, doutora, enfim. Agora, eu não sou muito adepta da utilização com o cliente. Eu prefiro chamar o cliente pelo nome e eu gosto de ser chamada também pelo nome, até porque... Cria uma pessoalidade, né? Exatamente. A advocacia ela é uma profissão de confiança, né? Então, a relação que tu tem com o teu cliente é de confiança. Então, ele tem que confiar em ti, por isso faz parte, eu entendo, de chamar pelo nome, né? Então, eu não sou muito adepta de ser chamada pelos meus clientes de doutora Daniele, por exemplo. A maioria não me chama, né? A maioria me chama de Daniele ou até Dani, porque a gente cria uma relação de amizade também com alguns clientes, isso é muito bacana. Então, nesse contexto, eu não sou muito adepta, mas durante a profissão, digamos assim, durante a atividade, sim, a gente tem que se chamar de doutor e doutora. Tá, né? mas e como se manter, vamos supor, numa divergência ali, tu se manter calma e atenta à palavra doutor, tu querendo xingar o cara. Isso é normal, isso é muito comum. É que a gente usa tanto doutor e doutora que isso já está impregnado na nossa cabeça. Então, a gente briga falando doutor e doutora. Que elegante. É que nem os deputados. Vossa Excelência, por favor. Não, porque eu lembro que teve uma advogada aquela vez do STF que ela falou você para um juiz. Nossa senhora, o cara quase cagou na cabeça dela. Não, exatamente. Porque olha a maneira de se portar. Tá certo que, digamos assim, foi um pouco a mais, assim, mas tem que ter respeito. Mas o cara parecia Jesus Cristo que tava na frente da mulher. Não, assim, mas é que com uma câmera ligada, o pessoal quer dar show. O pessoal quer show. Mas vocês sabem que a minha maior preocupação no início da profissão era essa, era o cuidado de falar Vossa Excelência, doutor e doutora, porque isso, para eles, né, para desembargadores, para juízes, eles levam isso com extrema importância, porque significa respeito, né? Então, no início, eu tinha muito essa preocupação de não esquecer, né, o inicial, né, o agradecimento inicial, e de chamar de doutor, doutora, Vossa Excelência, para não receber esse tipo de... Mijada. Mijada. Resumida boa, né? A gente já ouve mijada por natureza, não precisa ouvir por mais isso, de graça, né? Já tá bom. Exatamente. Dani, tu falou também que a gente tava conversando pelo WhatsApp ali, daí tu me comentou que também foi professora de inglês. Fui. Como é que tu surgiu isso na tua vida? 2 anos. Foi no começo da tua carreira, digamos assim, pelo que tu falou, né? Isso, faz um tempinho, faz bastante tempo. Eu dei aula de inglês na Wizard, que é uma escola de inglês aqui de Caxias. Né? Na verdade, ela é uma escola nacional, né? Ela antigamente pertencia ao Carlos Wizard, né? E eu Nome de bruxo. Acho que o Wizard é... Isso, exatamente. Nome de bruxo. É o tio avô do Harry Potter. E eu comecei a minha carreira, digamos assim, lá, porque eu tinha que, enfim, pagar a faculdade, né? E me surgiu essa oportunidade de cara, assim. Eu já fazia o curso de inglês lá e eles me convidaram para começar dando algumas aulas. Eu gostei e eu fiquei por 2 anos lá na... Tu estudou lá e te convidaram para dar aula lá. Isso, exatamente. Diferenciado. Não, de quanto tempo tu estudou lá para chegar nesse nível de professora? Nossa, muitos anos. Desde os meus 10 anos de idade. Então, eu fiz muito tempo. 8 anos, vamos botar assim. 7 anos, eu acho que foi. E hoje tu pratica com constância? Porque inglês é uma língua que se tu não fala, tu acaba, né, esquecendo. Infelizmente, não. Infelizmente, gostaria de estar, né, falando mais. Mas não consigo por conta de tempo mesmo, né? Porque acabei seguindo outro rumo, que era da advocacia. Mas sabe? Sim, sim. Na verdade, quando eu assisto séries, filmes sozinhas, eu não assisto com legenda, né? A minha prática hoje, infelizmente, se concentra nisso, né? De assistir filmes e séries, de vez em quando falar algumas palavras com alguém que sabe também, né? Mas gostaria, sim, de estar praticando mais, né? O André praticou alemão vendo Dark. Não, recomendo. Dark em alemão é a melhor série. Tu gosta também? Diz que tu já viu. Maravilhosa essa série. Já viu em alemão? Não. Quer dizer, com legenda, né? Não, eu vou, claro, com legenda, mas no idioma original deles em alemão. Não, no idioma original, claro. Olha aí, ó. Claro. Aí, ó. Eu não assisto absolutamente nenhuma série sem ser no idioma original. Obrigado, Daniele. É uma pessoa de garbo e elegância aqui do meu lado. Que nem hoje. Hoje eu tava assistindo o Up Altas Aventuras lá. A dublagem é muito boa. Não, é boa. Na real, até de Dark é boa, só que eu gosto justamente pela questão de tu sentir que a língua tem algumas particularidades, algumas coisas que mesmo dublando não vai ficar eu sei legal. que o áudio original
passa muito mais... mais credibilidade, sentimento do ator, Sim. tudo isso. Mas o filme Watchmen, a dublagem é muito melhor que a original. Sério. Não, eu acho que sempre vai ter casos que vai ser bom a dublagem, né? Você vai pegar, tipo, desenhos ali das antigas, Dragon Ball, por exemplo, que a galera... Até porque na dublagem eu entendo. Tu gosta por isso, né? melhor. Na dublagem eu entendo. Pra mim é melhor isso. E do outro Eu tem que ler. tenho dificuldade em ver a pessoa falando, né? A boca dela se mexendo e aquela voz não seguir a boca dela, né? Claro, Porque as tu já dublagens... sabe que ele tá mexendo a boca pra falar. Pode ser uma situação psicológica, digamos assim. A gente sabe que é uma Sabe que é uma dublagem, mentira. então a Sabe gente que- presta atenção nisso, né? Vai ver por isso. Eu acho legal. E tu já chegou, agora voltando à parte da advocacia, assim, qual que foi um caso que tu achou assim, esse caso não tem como ganhar e mesmo assim tu conseguiu reverter, assim? Acontece isso ou não? Ou geralmente tu já pega? Muito, acontece muito. Às vezes a gente acha que a gente pega causas perdidas, né, digamos assim, e quando a gente vê, acontece uma situação completamente diferente do que a gente imaginava, né? A gente sempre comemora, né? O advogado, ele gosta disso, eu particularmente, os meus colegas, a minha sócia, a gente gosta de comemorar pequenas vitórias, né? Mas sim, já aconteceu várias vezes. Eu vi que tu botou no status sexta-feira uma frase de algum negócio, eu não sei que unanimidade, que eu não entendi nada que estava escrito naquela frase. Eu gostaria que tu explicasse o que aconteceu naquele contexto ali. Nesse caso em específico, eu não posso dar muitos detalhes, não, né, sim. para não... Mas nós entramos com uma ação por um cliente nosso contra 2 empresas. E a juíza daqui acabou por entender que uma das empresas não seria responsável por toda a situação, né, por tudo que aconteceu. E tirou essa empresa do processo. Só que, assim, sem ouvir testemunhas, de uma maneira muito precoce. Então, nós tivemos que entrar com recurso aí para a segunda instância, né? Falando exatamente isso. Olha, agora não é o momento de verificar se ela não tem responsabilidade nenhuma. Eu preciso fazer uma audiência, eu preciso juntar provas, eu preciso demonstrar tudo isso. E nós tivemos no tribunal exatamente esse reconhecimento, né? Olha, foi muito precoce a retirada dessa empresa, então mantenha ela lá, vamos fazer audiência e depois a gente vê quem que é responsável pelo problema, né? Então foi isso que aconteceu nesse caso. É uma empresa muito grande? Não é uma empresa muito grande. Ela não vai falar a empresa. Não vai falar. É curioso, cara. Ela não vai falar. No Não máximo posso. nos bastidores, no máximo nos bastidores. Nem aí, duvido. A legislação muda muito no direito, porque no Brasil Nossa. eu acho que é gigantesco, né? Eu vejo pelos tempo vademecum, todo. é O enorme. tempo todo. A área civil, ela até não muda muito a legislação, né? A gente muda entendimentos de juízes, que é o que a gente chama de jurisprudência, né? O que é jurisprudência? São várias decisões que os juízes estão tomando momentaneamente. E isso é normal, porque a nossa sociedade muda, né? O contexto cultural muda. Cada juiz pode Então- interpretar de um jeito e, tipo, julgar de formas Claro. diferentes. Vai dele, daí, tipo, Claro. conhecimento, experiência Claro. dele. E é para isso que existe o recurso, né? Que é para levar esse processo para outras 3 pessoas diferentes, ou enfim, um outro número, Vocês né? sabem quem são essas pessoas quando tem esse recurso ou é, tipo, aleatório, vocês não têm direito a saber? Quando a gente entra com recurso, a gente não sabe, né? A gente nunca pode escolher quem vai julgar o nosso processo. Isso não existe, né? Então, quando a gente entra com recurso ou com o próprio processo em si, a gente não sabe quem que vai julgar ele, né? Aí, claro, quando o recurso é distribuído, ele começa a movimentar e a gente fica sabendo, né, quem que é o desembargador, que é o juiz de segunda instância, né? Quem que é que vai julgar isso. Então, a gente, às vezes, até já sabe mais ou menos que linha de fundamentação ele adota. Então, é nesse momento que a gente verifica se a gente vai ter que conversar com ele, se a gente vai ter que fazer uma sustentação oral, né, que é falar sobre isso no tribunal, se a gente Mandar um vai WhatsApp, né? ter mandar um dinheirinho. Não, tô brincando, tá? Tô Tem bastante brincando. juiz em Caxias do Sul, assim, eu não faço nem ideia assim, Bastante, dessa área. aí. bastante. Eu se eu Não. falar que eu conheço um, eu não tô mentindo. Não conhece? Não conheço nem o juiz. Ah, é? Nunca vi. É. Nunca precisei também, né? É que Isso é eles, bom. Isso é bom. por Você é um enquanto... exemplo deles. Por Você é enquanto. um exemplo. Não, eu não tô lembrado, pelo menos. Não, é que acho na que é real... a vez que me assaltaram, eu acho. Mas daí, tipo, os caras, eles designam de Brasília, assim, tipo, tu é de outra região, sei lá, ou o cara passa num concurso aqui e vira juiz, assim. Depende muito, porque nós temos vários tribunais, digamos assim, né? Então, nós temos o tribunal... Do trabalho. Exatamente. Então, são concursos, né? Tu pode fazer um concurso para o Tribunal de Justiça daqui do Rio Grande do Sul, tu pode ser mandado para qualquer cidade do Rio Grande do Sul. Ou tu pode fazer um concurso para o Tribunal Regional, Federal e ser mandado para o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, né? Então,
Eles não têm como escolher, né? Isso não é uma escolha. Qualquer concurso público, se tu fizer para o Estado, para Santa Catarina, enfim, para qualquer outra situação, tu não pode escolher o município, né, que tu vais trabalhar. E acontece muito de eles mudarem também, né? Isso é muito comum. Trabalha um tempo em Caxias, depois pede para ir para um outro local, aí vai para uma outra cidade. Isso é muito comum nessa área, né? Pode crer. E a OAB? A preparação pra OAB, como é que é? Porque eu tinha uma ex-namorada que ela era advogada. E aquela guria ficou numa pilha de nervo e não passou. Eu acho que tem muito disso, né? Porque são 2 provas também a OAB, né? Uma coisa assim. Não, a OAB, ela o período, né, que antecede a prova da OAB é um período muito complicado, assim. É um período de muito nervosismo, por quê? Porque é 5 anos de faculdade, ou às vezes até mais, né? Baseados numa prova. Então, tu tens aquela prova ali, tem que ir bem, né? Aquela primeira, digamos assim. Tu tem que ir bem nessa primeira para poder fazer a segunda, né? Então, tu tem um número mínimo de questões para passar, questões de múltipla escolha. São quantas para passar? Na minha época, isso faz tempo, né? Na minha época eram 80 e eu tinha que fazer 40, se eu não me engano. Só o básico. Só o básico. Só o básico. E depois que tu passa dessa fase, tu tem muito pouco tempo para estudar, digamos assim, para a segunda, né? 40, 45 dias, no máximo 60 para a segunda fase, que daí é uma prova toda dissertativa, toda Mas aí, escrita. digamos, eles botam uma situação lá para te advogar? Sim, isso na minha época, né? Eu não sei como é que está hoje, mas na época que eu fiz essa segunda fase, né? Nós tínhamos que responder 5 questões e fazer uma peça processual, digamos assim, que é uma petição, um recurso, ou, enfim, alguma outra peça, né? Que eles estabelecem lá. Então, tu não fica sabendo que peça é, tu não fica sabendo que questões vão ser pedidas, né? Tudo na hora, digamos assim. E tem o número mínimo de vezes que pode fazer ou não? Tipo, máximo, aliás, no mínimo. Pode fazer no máximo 5 vezes? No mínimo uma, Lu. Não. Obrigado, André. No mínimo uma. Que eu Foi bem. saiba, não, Não, tá? Que eu saiba, tu pode fazer sempre, assim. Tu pode continuar tentando até conseguir, digamos assim. É que nem autoescola. É que nem Tu autoescola. paga e vai. Tá, Então, aí. o dinheiro vai pagando. Isso. Tá. A OAB é válida só no Brasil. Isso, eu não sei como funciona. Eu sei que tem alguns países que tem toda uma questão de... por exemplo, Portugal, acredito que tenha algumas relações ali com o Brasil para poder advogar fora. Mas eu, sinceramente, não sei como funciona. Mas, sim, num primeiro momento, tu pode advogar em todo o Brasil, né? Tá, mas se tu for se mudar, digamos, para o exterior, Estados Unidos, tu consegue usar o teu curso lá e só fazer, digamos, a prova lá ou não? Tu teria que estudar tudo novamente? Eu não tenho certeza lá. Se eu te falar alguma coisa, vai ser exclusivamente com base no meu conhecimento de Suits, que era uma série que eu assistia, então... Então tá valendo. Não. não tenho Mas certeza. eu Não, acho, se tá na internet, é verdade. eu acho que lá muda muito, porque é por estado, né? Eu acho. É. Depende É. da legislação de Nossa, cada imagina estado. ser advogado lá. Não, porque eu até tava pensando nisso porque você fala inglês. Então, tipo, talvez fosse até um caminho, entendeu? Porque se pudesse usar, seria bacana. Mas eu acho que deve ter bastante coisa que muda da nossa lei pra lei deles lá. Na verdade, Primeiro que lá é um país sério. Lá a arma é liberada. Não, mentira, tô brincando, gente. Tô brincando. o próprio ok. sistema processual deles é muito diferente, porque aqui a gente atua muito com base em legislação e lá eles atuam muito com base em costumes, em decisões. Então, aqui, quando a gente vai fazer a defesa de um cliente, a gente diz, olha, o artigo tal da lei tal diz que ele pode fazer tal coisa. Lá não, lá é mais costumes e decisões. Lá eles citam decisões antigas. No caso tal contra tal, se decidiu tal coisa. Então, isso é Eles muito usam diferente. argumentos de outros casos. Exatamente. Aqui a gente também usa, que é o que eu falei para vocês antes, que é a jurisprudência. Mas lá é muito mais comum. O sistema deles é mais focado nisso do que o nosso, né? Eu acho que eles tentam dizer assim, um juiz já analisou uma situação assim e ele ganhou, meu cliente ganhou, o cliente dele, né? Então, né? Então, né? Tá, mas assim, como é que é o tribunal brasileiro? Agora é uma dúvida muito pessoal, porque a gente só vê os tribunais. Tu teve em Brasília fora. também esses dias, né? Eu estive, mas não trabalhando, né? Só Eu fui a passeio. passear. E aí, como é que é um tribunal assim? É de boa? É só uma salinha com uma mesa? Foi descobrir daqui uns Nossa, dias. um tribunal. Pelo Logo, jeito, logo tu descobre. É que aqui nós temos Tá vendo alguma coisa fóruns, que não né? sei. Nas cidades nós temos fóruns, mas eles não são pequenos, eles são enormes, né? Por exemplo, o Fórum de Caxias, ele tem múltiplas salas, né? O tribunal em si, que é, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que fica em Porto Alegre, ele é enorme também.
E conhecendo Brasília, que eu fui na semana passada, eu fui à viagem, lazer mesmo, o Supremo Tribunal Federal, outros tribunais que eu passei na frente lá, eles são gigantescos. Foi pra Brasília pra lazer. Isso. Daí tu foi ver tribunal em lazer. Como é que a gente vai para Brasília e não passa na frente do STF? Se eu fizesse isso, eu não sou mas advogada. é que advogado, eu acho que deve ser curiosidade. Não, tá não, ligado? É eu que nem, sei lá, entendo. jogador de futebol, o cara que gosta de futebol e vê o Maracanã, uma coisa assim. Exatamente. Eu trabalho com mármore e granito. Eu quero ir pro Espírito Santo, que lá onde é que gira tudo, né? É quase a mesma coisa, eu acho. E Eu vou lá ver aproveitar a oportunidade, né? É. Aproveitar a oportunidade de estar lá. Muito pó lá. Muito pó, né? Pó e Pedras. Direto. Tem que ver. Não, eu só essa pergunta que é uma curiosidade que realmente a única visão que eu tenho de advogado, eu nunca precisei de um. A única visão do advogado que eu tenho é essa visão dos filmes, das coisas. Na verdade, o cliente que vai pela primeira vez no fórum é muito engraçado, assim, porque ele pensa que o fórum inteiro está ali para atender a situação dele. E a gente entende isso porque o cliente ele está nervoso, ele está preocupado, ele nunca passou por aquilo, né? Então, ele tá ali achando que todo mundo tá prestando atenção nele. Na verdade, ninguém tá prestando atenção nele. Porque, às vezes, a gente vai no fórum, a gente tem 3 audiências, Sim, sei lá, tá 5 na correria, diligências. na pressa. A gente tá pensando na audiência dele, depois a gente já tá pensando em outra coisa. E isso, eu e mais, vamos lá, 200 advogados que estão ali também, com mais todos os seus clientes e todos os servidores que estão trabalhando em muitos outros processos, né? Então, E ele se acha o especial. faz parte, Não, né? porque é um negócio, todo mundo fala de advogado, de coisa de tribunal, só que todo mundo tem uma curiosidade, porque, querendo ou não, envolve um mistério. E é algo meio pesado falar que tu precisou ir num tribunal com advogado e E coisa. tudo termina no tribunal de fato ou tem coisas que você resolve pela internet hoje em dia com a pandemia aí? Teve muita coisa que eu acho que foi tudo online. Eu acho que o pessoal tentou atalhar. Tipo, eu vi que a Receita Federal tava fazendo muito atendimento online pra evitar. Tem coisa que se resolve na mão, né? Também não. Também. Nós temos uma crescente, né? Essa situação de começar a resolver as situações por internet. O próprio processo hoje, ele é eletrônico, né? Então, esse contato que a gente tinha, pessoal, ele está diminuindo muito. Está diminuindo bastante. Tanto com o cliente como com outros colegas. Então, a gente busca, inclusive, fazer acordos via telefone. A gente faz reuniões com colegas advogados para fazer acordo. Então, isso está mudando muito, né? De certa forma, para melhor, porque a gente consegue resolver situações de forma mais rápida, né? E isso facilita para o cliente, auxilia ele. Mas a gente sente um pouco de falta, digamos assim, do contato físico, né? A resenha, né? O cara vê entonação, vê gesto, vê tudo, né? Aí fica mais completa a conversa, no caso. Exatamente. O negócio que eu gosto é que advogado virou uma ameaça, né? Qualquer treta que dá, eu vou falar com meu advogado. Pode deixar. É que advogado tem uma palavra meio pesada, assim, né? Já dá um caralho, o cara é instruído, né? Eu vou Ele chamar sabe meu o que ele tá advogado, tu vai fazendo. ver. Minha família e meus amigos usam bastante isso. Eu vou chamar minha advogada aqui. Nossa. Eu quero trocar essa blusa aqui. Ah, senhora, a gente não pode trocar. Não, tudo bem, minha esposa é advogada. Tá bom, aí troca. Gerente? Isso aí. Chama o gerente. Não sei se tu tem namorado. Eu tenho, na Tem? verdade, um namorido, digamos Namorido? Estamos Marido? nesse processo. Eu vou perguntar pra ele agora. Quando vocês discutem, ela fica te argumentando. Porque eu Deve ser namorei com difícil uma de ganhar. advogada. Não tem ganhar. Não assim. tem. Existe. Não, o homem é assim, Denis. Não, ela Não, vai qualquer falar- pessoa. Denis. Qualquer profissão. Eu acho que É o- nem Esquece. tenta, né? Não tenta, tenta. nem tenta. Eu Advogada vou- deve ser um pouco a mais. Eu falava assim, tu não fica me advogando, eu vou pra lá depois a gente conversa normal. Daí eu ia, voltava, daí Não, ela mas vinha eu cheia de acho que a argumento Dani eu acho que é um formado. caso extraordinário, porque, cara, no trabalho eu nunca vi a Dani de mau humor, cara. A gente trabalhou acho que 1 ano junto, eu acho, mais ou Acho menos, que do um período. pouquinho mais, eu acho. Até. Eu nunca vi a Dani de mau humor. Eu acho que advogado lá tinha muito problema, né, pra resolver. E a Dani tava sempre de boas. É que isso faz parte, assim, a gente não pode levar os nossos problemas... Misturar com os do cliente. Exatamente. Então, o problema do cliente é o problema do cliente. Se a gente levar o problema do cliente para nossa vida pessoal, para casa, a gente está fadado ao fracasso. Cada um com seus problemas, aquela frase, cada um com seus problemas. Vou te ajudar, mas é cada um com seus problemas. Exato. Tá, e assim, se eu for teu parente, tu pode ser um advogado ou isso gera conflitos? Posso, não. é bem isso não tranquilo. gera- O que eu vou te dizer? Primeiro, a gente verifica se vale a pena, né? E se a gente não está envolvido emocionalmente. A depender da situação, não é interessante, porque a gente se envolve demais, né? Então, a gente não consegue ter aquela frieza que a gente tem com um cliente normal, um Não, cliente mas comum. Ninguém quer ver o tio preso, né?
Não, exatamente. O jantar da família Natal nunca mais vai ser o mesmo. Isso é legal. Gostei do exemplo, né? Não, ele Bem veio, específico. Não, totalmente. Fulano podia estar aqui com nós, mas... Obrigado, Dani. Olha só, chegou a Dani, mas o Carlos não tá aí, né? Que coisa, não é mesmo? Vá do nada. Acho que é melhor não pegar. Mas família vai muito pra isso mesmo, de tipo, minha sobrinha é advogada, vai me resolver aqui, eles recorrem muito pra... Sim, acontece bastante. É que a profissão do advogado, eu acho que ela ainda é vista com um pouco de glamour, né? Com aquela, não sei, aquela situação de que o advogado estuda muito, o advogado fica muito tempo, então ele é muito importante, mas não é verdade isso, né? Isso não acontece, é uma profissão como qualquer outra. A diferença é que a gente resolve o problema dos outros, né? Literalmente. Ou seja, tentem ser parentes de juízes e não advogados. Isso. Juiz é melhor. Isso, é melhor mesmo, em todos os sentidos. Não, veio bem, era uma bela de uma análise. Não. Porque o advogado ele ainda depende do juiz, o juiz não depende de ninguém. Exatamente. Tu pretende estudar para se formar para ser juiz, como eu já acho, não sei, pergunta bem burra. O juiz começa como advogado, às vezes. Sim, geralmente sim. Tu pretende... Mas não é uma regra daí? Não é uma regra. Não. É porque, na verdade, depende muito Nossa, do também tinha essa concurso, dúvida. né? Mas qualquer um pode chegar, tipo lá, sei lá, o Zé Padeiro vai lá, passa Não, e juiz. tu tem alguns requisitos, né? Não, Tu coitado tem que do ser padeiro. formado em Direito. Mas o cacetinho é espetacular. Mas... Tu tem que ter... alguns concursos, sim, te exigem uma experiência de 3 a 5 anos, né, advogando, mas isso depende do concurso, depende do tribunal, depende do cargo, depende de muitas coisas. Por exemplo, o juiz leigo, que a gente chama aqui, salvo engano, não precisa nem ter advogado. Mas ele também não passou em concurso, né? Ele é o juiz dos juizados, né? Pequenas causas que o pessoal está acostumado a falar. Então, depende muito. Eu, particularmente, claro, quando a gente entra na faculdade, a gente tem um pouco de lavagem cerebral, digamos assim, no sentido de, olha, concurso é a melhor coisa do mundo, vocês deveriam estudar, fazer concurso, né? A gente tem um pouco disso. Eu, particularmente, não tenho vontade de ser juíza, né? Eu acho que eu me encontrei, assim, na advocacia. Eu prefiro ter aquele cliente e defender ele até o final, né? Argumentando tudo que eu posso para ajudar ele, do que ter que decidir. Julgar a pessoa. Julgar. Eu sou um pouco aquariana, não sei se isso tem relação, assim. Mas eu não me vejo sendo juíza, assim, não me imagino. Mas isso é uma perspectiva, desculpa, de agora, né? Sim, vai de saber, muitos né? anos depois, né? De ter advogado já há muitos anos. Porque, com certeza, isso passa pela cabeça de qualquer pessoa que está cursando direito, né? Tu falou de concurso, tu me comentou também que passou em concurso da Prefeitura de Caxias do Sul já, né? Sim, fui servidora pública por 2 anos pelo município de Caxias. É muito trabalhoso. Como é que foi teu preparo, assim, pra chegar lá e fazer uma prova dessas, assim? Na época, como eu estava trabalhando só meio turno, e eu já tinha, né, o contato com o direito em si, eu estava cursando direito, né, eu tive mais tempo para estudar e eu tinha todo o material disponível, digamos assim, tive professores que me ajudaram. Então foi tranquilo, a preparação foi muito tranquila e foi rápido, né? Tu era advogada do Guerra? Não. Pergunta. Não, Na desculpa. época, o prefeito era o Alceu, se eu não me engano. E eu não era advogada ainda, eu estava bom. cursando Direito, eu passei no concurso, ele era um concurso de ensino médio, na verdade, agente administrativo era o nome do cargo. Então, eu passei no concurso, fiquei 2 anos trabalhando na prefeitura, e enquanto eu estava lá, eu passei na prova da ordem, passei na OAB, e aí saí de lá para advogar mesmo. Tá, mas assim, tu tá numa área. Se eu quiser mudar ou ter um escritório que atenda em todas as áreas, é permitido. Eu não sou obrigado a seguir apenas um rumo dentro da advocacia. Não, tu pode fazer. É que Sendo geralmente- advogado, É geralmente que nem tu fez ali. Pega 2 advogados de áreas diferentes, juntam, cria uma sociedade lá, uma associação. facilita porque a gente é especialista, né? A gente consegue se especializar naquilo que a gente gosta mais, né? Por exemplo, agora a gente está pegando bem essa parte previdenciária, que é a aposentadoria, benefícios por incapacidade, e estamos nos especializando nisso também. Então, facilita ser especialista, né? Porque a gente consegue dar uma situação melhor para o cliente, a gente consegue garantir para ele uma situação melhor. Mas a gente pode advogar em qualquer situação, né? Nós não temos nenhuma restrição para advogar, por exemplo, para crime ou no tributário. A gente pode fazer tudo isso se a gente quiser. Deve ser sim, cidadezinha do interior, pequenininha.
O cara não tem, só tem um advogado lá, o cara resolve tudo. Clínico geral, é muito comum. É, né? o famoso Sabe. clínico geral. Sabe a vida de todo mundo. Ó, aquele lá tá devendo pra aquele outro lá. Facilita, viu? E questão de aposentadoria, agora que tu comentou também ali, tipo, mudou muito, eu acho, né? Da Mudou galera do bastante. passado pra agora, né? Tem Bom, muita quando procura? vocês falaram antes ali das alterações legislativas, a primeira coisa que me veio na cabeça foi a questão previdenciária, né? Porque a gente teve uma reforma em 2019 que alterou absolutamente, olha, não digo todo o regime previdenciário, mas muita coisa. Aquela lá que a gente vai morrer de velho trabalhando? Essa aí mesmo. Ah, É. que lembrei. Essa aí, vocês vão ter que fazer podcast por muito É, tempo. não. hein? Estamos esperando o iFood Não, colar aí. se for só o podcast, tá tranquilo. O problema tem que trabalhar pra se aposentar. Porque, Não. agora realmente ficou quase uma missão impossível, né? Se aposentar, né? Nós tivemos a imposição de idade mínima, né? Coisa que a gente não tinha antes. Então, a gente não consegue mais se aposentar quando a gente quer, digamos assim. Os mais jovens, né, vão ter que se aposentar com essa idade mínima e que pode, daqui a pouco, por exemplo, daqui a 20 anos, sofrer mais uma alteração, né? Tá, mas isso aí, tipo, Tomara que abaixo. que nem eu que eu já trabalho bem antes. Com carteira assinada, tudo. Alterou pra mim também? Eu não sei tua idade, mas provavelmente sim. Eu tenho 29, vou fazer 30. Com certeza. Mamado. Com certeza. Trabalhei tudo por nada. Vai se, Começou com vai 12. se aposentar Comecei- com 65 anos. Comecei com 12 pra ver se... Tá, mas Boa. a explicação básica deles é o seguinte: a população tá envelhecendo, não tem gente contribuindo e tem muita gente tirando da vaca, não tem leite pra todo mundo distribuir ali. É isso, daí É. vai ter que contribuir mais pra o bolo ficar grande e a gente distribuir depois. Não é nem o contribuir mais, porque hoje, para te aposentar, tu só precisa ter 15 anos de contribuição. A imposição, 15? exatamente. A Vou me imposição... aposentar ano que vem. Mas Já aí tu deu tens a também. idade mínima, né? Aí tu tem a Ah, imposição tem. da Droga, idade de olho. mínima. Droga. Exatamente. Foi mais ou menos isso Mas que o eles Denis faz quiseram com a idade mínima. Argumentar. Nós tínhamos muitas pessoas se aposentando muito jovens, né? 40 tinha anos, gente que era 45 chinelão, né? anos, 50 anos. E o Brasil era um dos poucos países que não tinha uma idade mínima ainda, né? Então... essa reforma veio principalmente para impor essa idade mínima, né? Querendo ou não, foi bom, então. Eu ia dizer, como especialista, qual é a tua opinião? Olha, eu mesma não tenho opinião formada, digamos assim, sobre isso. Eu não acho que a Previdência esteja quebrada, completamente quebrada, né? Conforme se veiculou na mídia. Mas eu concordo com a imposição de uma idade mínima. Eu acho que a gente tem que ter uma idade mínima para aposentadoria para coibir algumas situações muito particulares que aconteciam, né? 73 anos, vamos trabalhar, Vera. Só que foi brusco, né? Foi muito Foi de brusco. soco, né? Foi de soco, foi uma idade... E a gente sabe que aqui no Rio Grande do Sul, ninguém vai parar de trabalhar aos 50 e poucos anos. A gente sabe isso, né? A gente sabe que o pessoal vai continuar trabalhando. Mas a nossa realidade não é a mesma realidade de outros estados, né? Então, acabou tendo uma abrangência nacional que considerou uma perspectiva que talvez não seja igual em todos os estados, né? E aí eu tenho uma crítica muito forte em relação à pensão por morte. Isso eu tenho opinião formadíssima. Pode falar, pode falar. O Que André dita que for muito pesado. Não, vamos lá, acho que é a mesma opinião. Confia. Vamos saber. Confia. Não, a pensão por morte foi o benefício que mais teve alteração, né? E a gente teve uma... enfim, a pensão por morte antigamente ela era de 100%, né? Vamos supor que morresse o pai de família, digamos assim, a esposa e os filhos iam receber 100% da aposentadoria dele, ou 100% do que ele recebia, a média do que ele recebia, né? Até quando? Até a idade dos filhos? Até os 21 anos dos filhos. Isso, até os 21. Hoje a gente já parte de 60% e esse percentual vai diminuindo conforme o número de dependentes, conforme o número de anos trabalhados dessa pessoa. Então eu tenho visto assim no escritório alguns absurdos em relação a isso, assim. Famílias com crianças pequenas, né, 2, 3, 5 anos, e que o pai ou a mãe, enfim, era o arrimo da família que a gente chama, né, quem trazia a subsistência, né, a manutenção da casa. Provedor. O provedor da casa. E que recebia, por exemplo, um salário de 3 mil e agora vai receber como pensão um salário mínimo, 1.100, que a gente sabe que não vai pagar o mínimo, né, que as crianças necessitam, né? Então, isso a gente tem visto muito e isso dói um pouco, né? Engraçado, tu falou que o salário mínimo não paga o mínimo. É. O salário mínimo não paga o mínimo. É. Na verdade, assim, o salário mínimo, claro, diferentes realidades, né? Mas o salário mínimo não paga aquilo que o Estado nos promete fornecer, né? Sim. É isso aí que eu Então, entendi. É que o Brasil é muito grande, né?
O Brasil é Eles muito deveriam ter vasto. até pra justiça, assim, deveria ser uma análise muito mais regional do que tanto federal, eu acho, do meu ponto de vista. Que é o que Porque os Estados Unidos fazem. Porque né? exatamente tem problemas que, digamos assim, lá o juiz lá do STF não tem que ficar sabendo o que aconteceu ali, sei lá, na região de Caxias do Sul, entendeu? Tinha que morrer no máximo em Porto Alegre, assim, ó, quando é um caso muito... Nossa. Só que eu vejo a questão do Brasil ser muito grande, que nem assim, a gente é um país, um estado que nem tu falou que trabalha muito, o Rio Grande do Sul. Tanto que teve uma época que se mudou um baiano pro lado de casa e ele trabalhou um tempo com meu pai. Meu pai é pedreiro e ele ajudava o pai de vez em quando. E um dia nós estávamos no sábado de manhã trabalhando, eu estava ajudando o pai a fazer o piso de uma casa para alugar do meu pai. E ele olhou para mim e falou simplesmente assim, nossa, aqui vocês trabalham muito. Eu falei, mas como assim? Eu sou até preguiçoso, né? Tu não me chama preguiçoso. Ele, não, cara, é sábado de manhã e nós estamos aqui trabalhando e tal. Na minha cidade, sexta-feira, 5 horas da tarde, já tá todo mundo fazendo churrasquinho e bebendo cerveja. Ninguém trabalha, tipo, até tarde, ninguém trabalha no sábado, coisa. Vocês trabalham muito aqui. E as coisas lá são muito baratas. Tipo assim, ele veio para cá, trabalhou um tempo na Marco Polo, trabalhou um pouco, tal, juntou uma graninha, foi para lá, comprou um terreno, construiu a casa, em um ano, que ele ficou aqui 1 ano, 2 anos, por aí. E é uma coisa que aqui não é a mesma coisa. Tipo, a gente trabalha mais, a gente paga mais. Em comissão, os outros estados parece que as pessoas trabalham menos e pagam bem mais baixo. Um carro que aqui custa tal, lá custa bem menos e assim vai. E aí, tipo, a contribuição para os estados são praticamente iguais, ou até maiores para alguns. Aqui eu acho que entra muito na lógica do que eles podem cobrar, né? Digamos, eles cobram esse preço aqui porque a gente paga. Se as pessoas não comprassem, não baixaria o preço, que daí não tem oferta e demanda. É foda, entendeu? Na proporção lá, eles sabem que se botar um carro que aqui a gente vende a 30, botar lá a 32 ou 30 mesmo, não vai vender. É louco, entendeu? Daí entra em várias questões socioculturais do nosso país aí, que é gigante, né? Mas na questão de justiça, eu acho muito errado essa questão de expandir problemas, sabe? Eu acho que deveria ser resolvido mais rápido as coisas. Porque quando tu joga para outros lugares, engessa muito o processo. E daí demora. Isso sim. Quando a gente vai entrar com recurso, por exemplo, para STJ e STF, a gente pode esperar sentado, que vai demorar bastante, né, para ser julgado. Isso a gente ainda tem muito aqui. Mas temos visto melhoras, né? Eu lembro, por exemplo, essas coisas de empresa, assim, a pessoa saía ou era demitido e entrava com um processo trabalhista contra a empresa e, nossa, ali girava 5, 6 anos para dar uma decisão, né? Às vezes favorável ou não. Mas pensa que poderia ser, sei lá, 1 ano, né? Uma coisa bem mais rápida, eu acredito que poderia ser resolvido. Outro dia um conhecido meu conseguiu ganhar uma que ele trabalhou e, se não me engano, ele era de menor ainda. Ele tem minha idade hoje. Se não me engano, ele é de menor e conseguiu, depois de um tempão, entrou uma grana pra ele, a advogada ligou. Mais de 10 anos, né? No pique isso aí. A advogada ligou e falou, saiu. Tipo, ele saiu de uma empresa e o cara não pagou o último salário e recolheu a carteira dele, não devolveu. Daí ele pegou e entrou com um processo contra essa empresa. Demorou, mas veio. Eu falo isso para os clientes, às vezes, vai ser rápido, vai vir logo. Eu digo, olha, tem que pensar no processo como um investimento e não como a tua manutenção, a tua subsistência. Isso aqui é um investimento para o futuro. Infelizmente, a gente tem que falar aqueles isso. 15 pila nos 500. Como que... desculpa, Denis, pode falar. Não, pode ir. Como que é a concorrência? Porque, querendo ou não, tem muita gente que vai para essa área do direito, né? Tipo, em questão de advocacia, assim. Nós temos bastante advogados, mas eu também tive muitos colegas de faculdade, por exemplo, acho que cerca de 40% ou 50% que acabaram não indo advogar. Então, o direito, ele até propicia isso, né? Ele propicia ir para outras áreas, inclusive, não necessariamente a advocacia, né? Tive muitos colegas que passaram em concursos que não são de advogados, né? São concursos, por exemplo, de analistas ou de agentes em prefeituras ou até Polícia Federal, outras searas, né? Que não necessariamente a advocacia. Mas temos bastante advogado aqui em Caxias, né? A concorrência, o advogado, a gente tem aquela coisa de amizade com alguns colegas, assim. Eu tenho alguns colegas bem próximos que nós trocamos muita ideia, muita sugestão. Então, a gente é uma classe unida e desunida ao mesmo tempo, assim. Nós temos um pouco isso de nos ajudar, sabe? Isso é bacana. Não sei se isso acontece em todas as regiões. Eu digo por mim, né? E pelos meus colegas aqui em Caxias, né? Vocês não tem nenhuma dúvida trabalhista de vocês? Eu tô de boa, o Adriano não tá pagando certinho. Não, eu tenho uma das antigas, assim. Não que eu quero fazer uma consulta, só tô com uma dúvida. Eu saí de uma empresa, vamos dizer assim, eu saí de uma empresa com uma vaga garantida numa outra. O cara da empresa que eu saí foi lá, conversou com o cara da outra e falou que eu não presto para trabalhar.
Isso aí é alguma coisa? Isso não pode. Não pode? Não pode. É. Mesmo que seja verdade. Mesmo que seja verdade. Pior que era mentira, Ele mas... não pode impedir, né, a pessoa de arrumar emprego, né? Exatamente. Entra Isso, nessa- Não, mas eu queria que eu seguisse trabalhando com ele. Os outros não prestavam, mas ali eu prestava. Sim, ele falava pra te não sair, entendeu? Mas isso é o prejudicar, Quer empregador mandar ele abraço tem pra que ele? ter muito cuidado Abraço. com isso. né? Abraço. Vai mandar um abraço no final do programa. O empregador ele não pode fazer isso, né? Não pode atuar dessa forma, digamos assim, com esse funcionário, nem com um funcionário, né? Isso... Que punição que causa isso? Depois o Denis vai mandar pra ele ouvir esse podcast. Tipo, não foi numa Isso só vocês vão empresa. ter que me procurar na segunda-feira ali no escritório e a gente vai ingressar com uma reclamatória Vamos lá, trabalhista. show de bola. Nossa, só tem uma testemunha, só tenho isso. Show de bola, é o que a gente precisa. Não precisa mais. Aí, ó, garantiu, vamos pra cima. Eu vou pegar tudo em chapa de granito. Se alguém precisando de cozinha aí, eu tenho um monte de pedra. E como que foi abrir o teu escritório, Dani? Sair da parte mais de trabalhar, digamos, ser funcionário e virar patrão agora? Foi muito bom, foi muito bom. Acho que isso é um pouco natural, assim, né? Acho que o período que eu trabalhei em escritórios como funcionária, ele foi muito importante porque os 2 escritórios que eu trabalhei foram escolas, né? A gente faz faculdade e a gente não sabe, a gente não A prática, sai da né? faculdade advogando. Falta prática, né? Exatamente, a gente sai achando que sabe tudo e a gente não sabe nada, né? A verdade é essa. Isso não só no direito, Em tudo, Isso né? em muitas São profissões. várias A áreas. faculdade da vida. Faculdade da vida. Então, os 2 escritórios que eu trabalhei foram verdadeiras escolas e eu conheci pessoas maravilhosas, né? Inclusive o André, que tá aqui. Claro, sem dúvida. Mas abriram... Deixa o like aí. Mas abrir o seu próprio escritório, o seu próprio negócio não tem preço, né? Ser dono do seu próprio horário e poder acho que a fazer pessoa aquilo que... faz até com mais gosto, assim, né? Tem mais satisfação fazendo aquilo. Exatamente. Então, é muito bom. E nem tô falando dessa questão, tu sai cru, né? Mas tu vê talento, tem advogados tipo, que são talento, tu vê tipo, diz, nossa, esse cara ele dá um jeito de advogar com talento. Ele nasceu para fazer isso, assim. Sim. E aí a gente tem advogados que são excelentes em audiência, a gente tem advogados que são excelentes em escrita, a gente tem advogados que são excelentes em formar teses, então a gente vê talentos de várias formas, né? E tem aqueles que entraram para tentar ganhar uma grana e não estão ganhando porque são ruins mesmo. Tem os que são ruins mesmo. Eu ouvi um amigo meu que é advogado, não vou falar nomes aqui. Ele me falou esses dias o seguinte: que pra te ser um bom advogado, na real, tu vai discutir com outro advogado, por exemplo, cada um de uma área específica. O cara traz uma situação que tu não domina muito aquela área. Tu vai, na tua resposta, de alguma forma, tentar puxar pra aquilo que tu domina. E daí, tipo, tu ganha o cara nisso aí, entendeu? É isso meio que a arte de advogado. Tu não precisa saber de tudo. Exatamente. Mas tu tem não que saber, sabe tudo. Tu não sabe tudo. É. Mas tu tem que achar pontos de trazer pra tua área que tu domina. Para aquilo que Essa tu domina. levada aí? Exato. Olha eu aí, tá concordo. gigante, hein? E se os 2 advogados tivessem esse pensamento aí? Aí é uma pelo briga medo. boa. Não, aí é pelo Passa. medo. Quem bota mais medo no outro. É quem é mais impositivo, digamos. Claro. Quem cresce mais. Não, é que nem numa luta, tu não precisa ser melhor, tu só tem que ser mais louco que o outro, tem que mostrar que tu não tem medo de morrer. O cara sempre vai assassinar. Pô, você não tem medo de morrer, o que eu tô fazendo aqui? Dani, um conselho, então, pra já puxando pro encerramento, um conselho pra quem quer ingressar na área do direito, assim, você que já tem uma experiência na área. Olha, acho que o maior conselho que eu posso dar hoje é vai ser difícil, não vai ser fácil, vai ter dias que você vai querer desistir, mas persistência e foco é tudo, né? Então, como eu disse, a gente não nasce sabendo, a gente não sai da faculdade sabendo, mas a vida mostra, a vida ensina e a prática também. Então, a gente tem que, se realmente é isso que a pessoa quer, e tem que dar uma tentativa, né? Eu sempre digo, tem que fazer uma tentativa. Força, foco e perseverança, assim. E que eventualmente vai dar certo. Se não der, paciência é o que eu sempre digo. Se a gente entender que a gente não cabe naquela profissão, a gente vai buscar outra e a gente vai dar um outro jeito. O direito permite isso, né? Eu acho que a vida proporciona isso. Exatamente, a Recomeços. vida proporciona. Recomeços, exatamente. É que nem a gente no podcast. A gente tava trabalhando, todo mundo tá trabalhando, mas a persistência é trabalhar aqui. Aliás, não trabalhar aqui. Exatamente. Ganhar dinheiro sem fazer força. Né? Essa é a meta. É o objetivo dos guri.
Né, Denis? Não é isso aí? Não, mas é o objetivo. Eu gosto de falar com advogados, por causa que o advogado tem uma elegância na fala, né? Ela Fala Faz bem, né? parte. Nossa, a fala gente com uma não propriedade, fala com uma sei lá, A sabe? Fala gente não fácil e consegue não falar assim, viu? É muito legal. Ela veio dar uma entrevista aí com 3 clientes. Não, É, exatamente, viu? não, e fala. Já funcionou pra mim, já deu certo. Dani, você quer divulgar, de repente, o Instagram do escritório, alguma coisa? Sim, Fica à vontade. o Instagram do escritório é DZ Advocacia, né? @DZ Advocacia. E, como eu disse, nós trabalhamos principalmente com questões previdenciárias, trabalhistas e cíveis de forma geral. E sempre buscando trazer o que tem de melhor para o cliente, né? Que às vezes não necessariamente é o processo, não necessariamente é a briga, mas para, enfim, para trazer o que ele precisa naquele momento, né? Quando vê, até um amigo. Trocar uma ideia lá. Mas isso é muito comum, isso de fazer amizades é muito comum. Os clientes viram nossos amigos. Eu vou largar na descrição ali os links todos ali. Só procurar na descrição, tá tudo lá. Pra, tipo, botar na justiça um velhaco tá te devendo. Então tá, gente. Quer mandar um abraço pra alguém especial, Denis? O inesquecível. É por onde passa, jamais será Não, vou esquecido. começar a falar o nome aqui de quem tá me devendo. Ah, por onde passa jamais será esquecido. A gente sabe quem é. Mas Feito, é o gente, outro, então- né? Aquele ali, tá? Ah, bom. tá. Agradecer a Dani, então, por dispor de tempo de vir aqui falar com nós, ouvir umas bobagens, mas a levada é essa aí mesmo. E é isso, gente. Então, muito obrigado a todos. Eu que agradeço a oportunidade. Pelo amor de A Deus, tarde de desculpa risadas. qualquer piada que você não tenha É, por gostado. favor. Amei, não se preocupem. Muito Gente- obrigado, desculpa qualquer coisa. Então é isso. Nos vemos quinta-feira para mais um 880 Podcast. Valeu a todos. Tchau, Valeu, tchau. gente.